E aí, pessoal da Vetters? Aqui é o Patrick da Vetted. Hoje, vamos conversar sobre isso. Eu disse ao Joe Rogan num podcast em agosto, quando vocês estavam a discutir tudo isto, que você viu evidências de seres interdimensionais aqui na Terra e que eles operam através dos espaços-tempo que nós atualmente possuímos. Poderia explicar o que quer dizer com isso? Sei que você essencialmente escreveu um discurso para o presidente proferir, caso ele decida fazer isso. Quero citar apenas a primeira linha. Meus caros americanos e todos os cidadãos da Terra, chegou ao nosso conhecimento que civilizações extraterrestres de grande avanço tecnológico têm visitado a Terra há algum tempo. Você conseguiria imaginar o presidente Trump sendo o primeiro presidente a subir ao pódio e proferir um discurso como esse? Eu sim, e a nora dele, ao que parece, também acredita. E eu penso que a razão para isso é que existem tantas pressões em torno deste assunto que virá a público nos próximos meses que adiar a sua divulgação por muito mais tempo não seria de todo apropriado. E eu aconselhei, num briefing que fizemos para a Casa Branca, que eles não deveriam, de forma alguma, ficar para trás nesta questão. Eles não querem que a informação seja divulgada por outros países ou de alguma outra maneira. Há um ex-oficial da CIA que esteve na Casa Branca hoje de manhã a conversar com seus amigos e ele disse que já se tomou a decisão de atacar o Irã na segunda ou na terça-feira. Acha que é para desviar do escândalo atual? Provavelmente em certa medida sim. Pois é. Sobre eles terem dito que iam soltar os OVNIs ontem à noite, que eu sempre quis que saíssem, mas o timing. Sim, eu sei, né? Estamos falando disso há anos. O momento. Sim. É exatamente isso que eu queria dizer. Exato. Certo, seu Vetters, por favor, deem um like, isso ajuda muito os vídeos. E claro, se ainda não são inscritos, inscrevam-se, pessoal. Estamos tão perto de atingir os 100 mil inscritos. Faltam-nos menos de 500 inscritos para isso. Eu nem consigo acreditar nisso, é inacreditável. Estamos prestes a alcançar essa marca histórica, pessoal. Muito bem, Vetters, então sobre o que será o vídeo de hoje? Bem, parece que poderemos finalmente ter acesso a esses arquivos de OVNIs que Donald Trump prometeu, e isso pode acontecer mais cedo do que imaginamos. Tulsi Gabbard recentemente divulgou uma declaração sobre os arquivos, assim como Ana Paulina Luna, então vamos abordar tudo isso. E também a resposta geral, de muitas pessoas diferentes sobre Trump desclassificando esses arquivos de OVNIs. E, honestamente, parece que todos estão a favor disso. Agora, o que isso significará? Isso ainda está em aberto, mas vamos abordar tudo isso. Então, assim como a Dr. Stephen Greer, alegando ter informado a Casa Branca, e preparado um discurso para Donald Trump, sobre esses arquivos e tudo mais, certo? Então, vamos abordar tudo isso em detalhes. Agora, antes de prosseguirmos, tenho uma correção importante sobre um vídeo que quero anunciar alguns vídeos atrás. Fiz um vídeo sobre Lo Elizondo e algumas alegações contra ele feitas por alguém chamado Scott Walter. Ele, desde então, deixou um comentário no Twitter afirmando que não estava a falar do Luiz Elizondo naquele vídeo que eu fiz a respeito dele. Então, só quero deixar isso bem claro. Também já adicionei essa informação ao vídeo. E ele diz, sim, é muito fácil ver como você pensaria que é o Luiz Elizondo, mas ele não está falando dele, ele está falando de alguém chamado Holden. E ele disse que se você tivesse assistido aos 30 segundos anteriores do clipe viral que havia sido divulgado, você teria percebido que ele não estava falando sobre Luiz Elizondo. Então, aí está. Um sujeito acabou de ganhar $1 milhão criando um filme de IA usando VO3 no palco do 1 Billion Followers Summit, sediado pelo governo dos Emirados Árabes Unidos. Uma jovem de 19 anos dirige uma agência automatizada por IA e ganha $100 mil por mês. E o relatório mais recente da Forbes mostra que funcionários que usam IA no trabalho estão ganhando 40% a mais do que aqueles que não usam. O paradoxo do emprego da IA está vivo. E fevereiro importa, porque a fase de adoção inicial acabou. Então, a pergunta é simples: você vai observar essa mudança ou lucrar com ela?
apresentando a OutSkill, a primeira plataforma educacional focada em IA para acelerar a aprendizagem de IA para pessoas como você e eu. Eles estão organizando o treinamento AI Mastermind de 2 dias, ao vivo neste sábado e domingo, das 10 horas às 19 horas, horário do leste em ambos os dias. E agora é o momento perfeito para participar, porque você pode entrar totalmente grátis pelas próximas 48 horas. Este treinamento de IA de 16 horas já formou mais de 10 milhões de profissionais AI First em todo o mundo, e é avaliado em 4.9 de 5.0 no Trustpilot. Pessoas de marketing, finanças, operações, produto e engenharia se juntam a isso simplesmente porque não é específico para uma única indústria, mas agora é necessário em todas elas. É aqui que você aprende a construir agentes de IA que planejam, escrevem, executam e relatam para você. Automatize processos que rodam enquanto dorme. Conecte ferramentas como Sheets, Notion, CRMs e e-mail para criar sistemas lucrativos. Use IA para economizar horas semanais e ter uma vantagem injusta no trabalho. Além disso, aprenderá a lucrar com essas habilidades. Pessoas deste mesmo treinamento lançaram serviços impulsionados por IA que geram 3 a 4 mil por semana, apenas aplicando os sistemas que lhes são ensinados. Para começar bem o seu ano, você também receberá bônus premium vitalícios, como a Bíblia de Prompts de IA, o roteiro de lucros de IA, seu construtor de kit de ferramentas de IA personalizado somente se você comparecer aos 2 dias. E aqui está a parte mais interessante. Ao se inscrever, terá acesso ao Guia de Sobrevivência de IA 2026, uma compilação completa das futuras mudanças de IA em 2026 e os passos práticos para se preparar. As vagas são limitadas, use o link na descrição para participar. E junte-se à comunidade do WhatsApp para ficar atualizado antes da grande explosão. Certo, então o gabinete do DNI, que é o diretor de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, divulgou um comunicado no Twitter junto com um vídeo, e vamos ver esse vídeo daqui a pouco. Mas vamos dar uma olhada no tweet que eles publicaram, ou comunicado, como preferirem. No primeiro dia de sua presidência, o presidente prometeu prestar contas por meio da transparência, desclassificando segredos do governo há muito ocultos e provas de má conduta para restaurar a confiança em nossas agências federais. 500 mil de documentos desclassificados só no primeiro ano. JFK, RFK, MLK, Amelia Earhart, a farsa russa, a instrumentalização e, em breve, arquivos relacionados à vida alienígena e extraterrestre, UAPs e UFOs. Eu gosto de como a Amelia Earhart está ali no meio. Isso é tão engraçado para mim. Mas ei, o que aconteceu com a Amélia, não é? Certo, então isso é realmente emocionante, não é? Estamos avançando com a desclassificação desses arquivos e, novamente, eles divulgaram um vídeo junto com esta declaração. Vamos dar uma olhada nisso. Graças à liderança do presidente Trump e às suas ordens executivas do primeiro dia, temos nos concentrado em transparência e responsabilidade. Primeiro, desclassificando mais de 500 mil de documentos governamentais em um único ano. Expusemos a farsa da conspiração russa, essa suposta inteligência fabricada e orquestrada pela administração Obama para arquitetar o que foi, essencialmente, um golpe, usando a guerra jurídica, investigações forjadas, processos de impeachment e assédio, subvertendo a vontade do povo americano na tentativa do Estado profundo de deslegitimar o presidente e o próprio povo americano. Quem o elegeu. Certo, então não há menção dos arquivos OVNI neste vídeo. Parece muito, não sei, parece propaganda, pra ser honesto. Se estou certo, não é? Tipo, não parece? Parece que, sabe, eu sou totalmente a favor do país e disso, daquilo, mas é tipo, você é o diretor de inteligência nacional, o que você tá... Mas soa estranho, honestamente. Aquele vídeo parece muito estranho, mas quer dizer, honestamente, no fim das contas, eu realmente não me importo. Vamos tirar esses arquivos e podemos fazer com eles o que quisermos, certo? E mais uma vez, parece que está a andar mais rápido do que eu esperava, pra ser honesto contigo. Agora, o valor desses arquivos, novamente, ainda é indeterminado neste momento, até que a gente veja o que está acontecendo. Mas a Ana Paulina Luna já falou sobre alguns vídeos que vão ser lançados com a divulgação desses arquivos, certo? Então, temos aqui um tweet que a Ana Paulina Luna também publicou. Parece que todos os arquivos UAP ficarão disponíveis no site dos Arquivos Nacionais do EUA. Saberemos mais em breve. Certo, então, novamente, e ela também falou sobre esses vídeos de OVNIs que vão ser divulgados e todos poderão decidir por si mesmos. Ela deu algumas entrevistas falando sobre isso. E eu, por mim, estou pronta, estou animado para, pelo menos, ver o que é, certo? É mais do que já tivemos antes, tudo bem? Será que isso prova os fenômenos? Eu não sei, mas pode ajudar a qualquer um que se pergunte. O governo americano tem escondido informações sobre OVNIs? Claramente eles têm. Agora, isso significa alienígenas?
Bom, sabe, isso ainda não foi determinado, não é? Todos os acidentes famosos que você ouviu falar e todas as bases e acordos com alienígenas e tal, isso vai provar alguma coisa disso? Quer dizer, duvido muito que isso venha a público em arquivos desclassificados, certo? Quer dizer, isso simplesmente não me parece provável. Parece mais provável que eles vão apenas divulgar todas as coisas. Eles não descobriram o que é, e nós ainda não saberemos o que é. Certo, mas de novo, estaremos mais à frente do que antes. Será uma revelação? Não é exatamente isso, não é verdade? Se eles apresentarem provas. Sabe, aqui está a nave espacial alienígena, aqui estão os corpos, isso é diferente. Mas isso não acho que seja para onde estamos indo, mas talvez seja, uma vez que todos esses arquivos de WAPs sejam divulgados, aí sim poderemos chegar à nave e aos corpos, se houver algum, certo? Não sei, mas de qualquer forma consigo entender por que as pessoas estão pessimistas sobre isso e consigo entender por que as pessoas estão otimistas sobre isso. Eu entendo, não é? Sabe, às vezes é bom comemorar uma pequena vitória, e podemos decidir mais tarde o quão significativa essa vitória realmente é. Portanto, eu realmente vejo isso como algo muito positivo. Vamos revelar o que o governo sabe sobre isso. Mas será que é tudo? Não é mesmo? Qual é o histórico do governo em realmente nos revelar tudo o que sabe? Não é nada bom. Certo, quer dizer, em que pé estamos com os arquivos Epstein? Ainda não temos tudo isso, certo? E afinal, descobrimos mesmo o que aconteceu com Amelia Earhart? Não. JFK? Não. Não é verdade? RFK, MLK? E nós obtemos mais informações, mas isso não resolve o caso, certo? Então, meio que sinto que é onde vamos parar com isso. Mas, novamente, é mais informação do que tínhamos, certo? E talvez isso impulsione outros governos a fazerem o mesmo. Certo, então, ainda é muito interessante. De qualquer forma, agora temos uma compilação de várias personalidades, figuras públicas, falando sobre Trump, desclassificando os arquivos de OVNIs. Alguns desses vídeos que, você sabe, foram lançados nos últimos 2 anos. Então, para mim agora, se o presidente Trump for divulgar tudo, eu acho que isso é fantástico. Estou muito animado com o lançamento. Espero que não seja mais uma distração. Lembram-se durante a Covid, soubemos que os aliens eram reais, havia OVNIs, havia WAPs. E depois toda a gente disse, e daí? E por isso espero que isto não seja só mais um bem, vamos lançar e ver se eles pegam desta vez. Eles interditaram aquele espaço aéreo sobre El Paso. E você e eu sabemos o porquê. Os cartéis possuem tecnologia de drones. Eles têm trabalhado com a China e são capazes de fazer coisas que não sabemos como combater. E isso nos assustou. E é assim, é sobre isso que eu quero saber. O que estamos fazendo a respeito disso e por que não nos contam? Mas eu ainda volto à suspeita original, Lou. Biden não fez isso. Trump chegou e disse, eu farei. E você e eu ficamos todos empolgados. Trump então chega e não o fazem. E agora você pensa que só porque ele disse que vai fazer, algo vai mudar. Por que eu deveria acreditar? Há décadas que existe curiosidade sobre se, OVNIs existem ou não e o que o governo americano sabe. E por isso, penso que neste momento o presidente Trump está a dizer, sabe de uma coisa? Vamos deixar o povo americano ver o que sabemos. E acho que isso é uma coisa muito importante. Disse ao Joe Rogan, num podcast em agosto, quando estava a discutir tudo isto, que viu evidências de seres interdimensionais aqui na Terra e que eles operam através dos espaços-tempo que atualmente temos. Pode explicar o que quer dizer com isso? O que também posso dizer é baseado nas nossas entrevistas, e isso é algo que podem rever nas audiências do Congresso, mas eu consegui perguntar a algumas testemunhas, sabe, o que são essas coisas. E eles continuam dizendo interdimensional. E então, quando você fala sobre o aspecto interdimensional de, sabe, se essas coisas são pré-existentes, talvez fora do que atualmente conhecemos como nossa própria dimensão? Tudo isso pode soar meio louco, mas no fim das contas, meu trabalho como investigador é receber toda a informação, decifrá-la e então, sob a perspectiva do Congresso, se houver empreiteiros retendo informações ou operando fora da alçada do governo federal, há questões orçamentárias, mas há definitivamente algo que posso dizer com confiança que existe e que não sabemos explicar atualmente. E é aqui que a minha mente vai, porque eu tendo a analisar as coisas, tipo, logicamente, o que nos trouxe até aqui, certo? Então, o Obama está neste podcast e perguntam-lhe, há alienígenas, certo? Essa foi a pergunta. O engraçado é o Sean Spicer ali, no final, que eu acredito que foi o secretário de imprensa do Trump no seu primeiro mandato. Por uma parte, ele erra, ele fica, sabe, eu gosto de pensar com lógica e isso e aquilo, e depois ele erra.
Essa não foi a pergunta que fizeram ao Obama. A pergunta que fizeram ao Obama não foi existe alienígena? E em primeiro lugar ele diz alienígena, não alienígenas, né? Existe alienígena, mas isso é sequer uma frase, certo? Quer dizer, olha, eu também já pisei na bola muitas vezes, então, sabes, eu entendo. Mas esta foi a pergunta que fizeram ao Obama especificamente. Tenho algumas perguntas. Os alienígenas são reais? Eles são reais, mas eu não os vi pessoalmente. Mas será que alienígenas são mesmo reais, não é? Isso é diferente do que o Sean está dizendo, mas, sabe, de qualquer forma, é interessante ouvir o que todos pensam sobre isso. Eu realmente não vi ninguém que... Assim, eu suponho que algumas pessoas ficaram bastante chateadas com o facto de isto estar a acontecer, porque elas pensam que é o Trump a tentar encobrir o que se passa com os arquivos Epstein. Uma distração ou um ataque? Um ataque ao Irão vindo do governo dos Estados Unidos. Certo? E as pessoas simplesmente acham que isto é uma completa distração. Quer dizer, vejam este clipe no podcast de Julian Dory com o ex-oficial da CIA, John Kiriakou, alegando que uma fonte interna lhe disse nesta última sexta-feira, que hoje ou amanhã, ou seja, segunda ou terça-feira, haveria, os EY iriam atacar o Irã. Então, isto terá sido algum tipo de distração, potencialmente a respeito dos arquivos alienígenas. A última coisa hoje, John. Isso foi bom, mas eu sei que parte disso é tipo... Estou mentalmente exausto, estou muito chateado com tudo isso. Eu consigo ver. Então eu não quero... O que houve com o nosso país, sabe? Não quero te cortar, mas preciso tocar num assunto que deixamos pendente desde o início, que é o que você ouviu sobre o tal Ron Sagrado. Não vou dizer nada, vou apenas deixar você falar o que for permitido. Então, eu tenho um amigo que é um ex-oficial da CIA, e ele estava na Casa Branca hoje de manhã conversando com os amigos dele por lá. E ele disse que uma decisão foi tomada para atacar o Irã na próxima segunda ou terça-feira. O presidente ontem deu aos iranianos 10 dias para aceitar as nossas propostas para o fim do seu programa de mísseis balísticos, o fim do seu programa de enriquecimento de urânio e o fim do apoio a grupos no Oriente Médio como Hamas, Hezbollah e os Houthis. Mas ele já fez isso antes. Bem, ele vai te dar 10 dias, ele vai te dar 2 semanas e depois ele simplesmente ataca 2 dias depois. Ele acha que isso mantém as pessoas desequilibradas. O USS Abraham Lincoln está no Mar Arábico há semanas. Temos cerca de 2 dúzias de navios de apoio no Golfo Pérsico, no Mar Arábico, no Mar Vermelho e no Mediterrâneo Oriental. Temos o USS Gerald Ford, que está em Gibraltar neste exato momento. Ele está a passar pelo Estreito de Gibraltar, tipo hoje a caminho do Mediterrâneo Oriental e provavelmente através do Canal do Suez para o Mar Vermelho. Então, nós teremos recursos suficientes para atacar o Irã nos próximos 2 ou 3 dias. E então, ele disse que há linhas de batalha que as forças são J.D. Vance e Tulsi Gabbard. Ele disse que Só isso? É isso. Ele disse que as pessoas a favor da guerra são lideradas por Marco Rubio e incluem Pete Hegseth e agora os chefes do Estado-Maior Conjunto. E eu interrompi sobre esse assunto esta manhã. E eu disse, espere um minuto. Eu disse, durante a guerra do Iraque, no início da guerra, o componente mais veementemente anti-guerra era o Estado-Maior Conjunto. Eles eram sempre os últimos que queriam atacar. Porque eles sabem o que é a guerra. E ele disse, mas você se esquece. Trump substituiu todos os chefes do Estado-Maior Conjunto este ano, ou melhor, nos últimos 12 meses, o que eu tinha esquecido. Qualquer um desses generais de 4 estrelas que, tinham subido na hierarquia, mas que tinham servido sob Biden, ele os demitiu a todos. Todos eles. E ele promoveu pessoas que ele sabia que seriam politicamente leais. Então, Julian, eu sempre fui um desses que vê o copo meio cheio. Eu sempre fui uma pessoa bastante otimista em relação a tudo. E tenho dito isso com frequência, tanto nos meus próprios podcasts quanto em artigos escritos.
Sabe, nós passamos pela primeira rodada com os omanes em Mascate, passamos pela segunda rodada com os suíços em Genebra. Ambos os lados vieram a público e disseram que foram reuniões produtivas. Vamos para a terceira rodada. Tudo parece estar bem. Os omanes estão a pedir-nos para relaxar e deixá-los fazer o que fazem de melhor. Os omanes são verdadeiramente muito, muito bons na diplomacia. São realmente excelentes e são amigos muito, muito leais. E eles são honestos. Por isso os iranianos também confiam neles. E eu acho que nada disso realmente importa neste momento. Eu acho que uma decisão já foi tomada. Acha que é para desviar do escândalo atual? Provavelmente, em certa medida, sim. Pois é. Eles disseram que liberariam os arquivos de OVNIs ontem, que eu queria há anos, mas no momento... Sim, eu sei, né? Tipo, estamos falando disso há anos. A ocasião. Sim. É exatamente isso que eu penso. Exato. Então, eu não sei. Quer dizer, isso é muito interessante, para ser bem honesto com você, mas, sabe, é como se a gente pudesse fazer várias coisas. Podemos ter os arquivos Epstein divulgados, podemos ter os arquivos UFO, podemos... Não acho que a América deva entrar em guerra com o Irã. Entrar em mais guerras não é bom. Quer dizer, qual é a verdadeira razão? Poderia qualquer pessoa na rua que você parasse e perguntasse, não, por que estamos atacando o Irã? Eu não sei, eu não sei. É tipo, se o povo americano nem sabe por que estamos fazendo isso, né? O que estamos fazendo, certo? Espero que não seja porque Israel realmente queira fazer isso. E você sabe, não vamos entrar em política aqui, mas... Eu acho, será que o Trump, ao usar o tópico dos OVNIs, espero que ele não esteja usando isso como uma distração para outras coisas, porque as pessoas levam o tema dos OVNIs muito a sério, eu me incluindo. E isso com certeza irritaria muitas pessoas mais tarde, não é? Isso vai voltar para o assombrar. É uma vitória de curto prazo, não de longo prazo. Então, teremos que esperar para ver, para ser honesto. Mas os arquivos estão chegando. O que vamos receber ainda é algo indeterminado. Mas, claro, Stephen Greer teve que ir às notícias e dizer que, sabe, ele informou a Casa Branca e ele tem um discurso, pronto para Donald Trump. Ouça só. Eu sei que você essencialmente escreveu um discurso para o presidente proferir, caso ele decida fazer isso. Quero citar apenas a primeira frase. Meus caros americanos e todos os cidadãos da Terra, chegou ao nosso conhecimento que civilizações extraterrestres de grande avanço tecnológico têm visitado a Terra há algum tempo. Você consegue imaginar o presidente Trump sendo o primeiro presidente a subir ao pódio e proferir um discurso assim? Sim, eu acredito e aparentemente a nora dela também pensa assim. E eu penso que a razão para isso é que há tantas pressões sobre este tema que virão à tona nos próximos meses que adiar isso por muito mais tempo não seria o mais adequado. E eu aconselhei num briefing que fizemos para a Casa Branca que eles não querem ficar para trás neste assunto. Eles não querem que isso saia por outros países ou de alguma outra forma assimetricamente, digamos. E eles querem estar à frente disso. Então, eu acho que parece que está ganhando força e, claro, o que realmente é decidido pelo presidente, sabe? Eu não tenho acesso, por assim dizer, não diretamente, mas eu acho que isso está entrando em uma via rápida agora. Então, é tipo assim, sabe? Eu informei a Casa Branca. Quer dizer, ele podia ter simplesmente mandado um e-mail. Ele disse isso ano passado também. Tipo, eu informei o presidente. O quê? Sabe? As pessoas falam essas coisas. É como se eles pudessem ter só, de novo, enviado alguns arquivos. Eles não têm a menor ideia se eles realmente receberam. Eles não têm ideia de nada, certo? E o Trump não vai ver isso e dizer, sim, me dá aquele discurso que o Dr. Stephen Greer escreveu e aí eu só vou dizer isso. O Trump parece o tipo de cara que só diria isso. Não, certo? E alegadamente ele já tem um discurso preparado. E ele não vai pedir ao Stephen Greer para escrever um discurso para ele, sem querer ofender, mas, sabe, de qualquer forma. É como se todo mundo estivesse aproveitando a onda. Todo mundo está tentando se associar a isso. Eu vejo muita gente querendo levar o crédito por isso. Sabe, muito trabalho duro. Nós é que fizemos isso acontecer. É o tipo de coisa, sabe? Tipo, o quê? Então, é muito interessante. De qualquer forma, não é? Nós estamos bem curiosos para ver onde isso vai dar. É como se estivéssemos enchendo um balão. Será que ele vai estourar? Será que vamos conseguir encerrar tudo e celebrar? Eu não sei, mas há algo mais que é bastante interessante. Vamos imaginar como seria o Trump a falar sobre alienígenas e o contacto com eles. Vejam esta animação que foi divulgada no Twitter. É hilariante.
acabei de desligar o telefone com os alienígenas e eles realmente gostam de mim. Eu tenho um ótimo relacionamento com eles, mas eu queria não ter feito videochamada com eles porque eles eram bem feios e eu fiz algumas piadas desagradáveis, mas eu acho que eles gostam de mim. Nós temos um acordo que você não acreditaria que está prestes a acontecer. Eles têm, descobri que eles têm petróleo que você nem imagina, eles nem sequer tocam nele. Eles me disseram, você é louco por usar petróleo? Eu disse, vocês são loucos por não usar petróleo. O que há de errado com esses alienígenas, sabe? Você pensa que alienígenas seriam mais espertos que nós, mas aparentemente não são, porque tudo o que eles queriam para o petróleo, pense nisso. Tudo o que eles queriam para o petróleo era Marco Rubio. Eu acho que ele tem algum tipo de linhagem especial, né? Eles realmente querem o Marco Rubio, né? Eles o adoram. E eu pensei, isso é fantástico. Olha, o Marco não vai ficar feliz com isso, mas uma pessoa por trilhões e trilhões de barris de petróleo, você tem que fazer. Então o Marco não vai ficar muito feliz com isso, mas ele provavelmente já está a caminho. Eu fiz a ligação. Ah, meu Deus, eu dei tanta risada quando vi aquilo, pessoal. Aquilo é absolutamente hilário, não é mesmo? Aquela imitação está tão perfeita, tão precisa. Sabe, eu conversei com os alienígenas, sabe? Tudo o que eles querem é o Marco Rubio. É tão engraçado. Meu Deus, isso é hilário demais. A gente tem que rir dessas coisas, pessoal. Não é? Sim. É algo absolutamente hilário. E, sejamos bem sinceros, considerando a linha do tempo em que vivemos, né? Se isso for mesmo real, se estivermos numa simulação, não parece muito distante do que, sabe, algumas coisas que o Trump realmente diria sobre isso. Não vou mentir, certo? Não parece tão distante assim, pra ser honesto contigo. Você sabe. Ah, cara, hilário. Agora, outra pessoa que veio a público e falou sobre tudo isso, sobre o Trump, sabe, desclassificando os arquivos de OVNIs, é Jay Stratton, que foi destaque no documentário A Era da Revelação. Você deve se lembrar. Talvez saiba quem é. Ele lança um livro novo logo. Ele divulgou um comunicado. Eis o que ele disse. O anúncio do presidente Trump é um marco para todos nós. Após anos de luta pela divulgação nos bastidores, não poderia estar mais orgulhoso de fazer parte deste ponto de viragem na história humana. Parabéns e obrigado a Dan Farrer por fazer o filme verdadeiramente inovador, A Era da Divulgação. Em menos de 3 meses desde o lançamento do filme, 2 presidentes americanos reconheceram a existência de vida inteligente não humana e o presidente Trump emitiu uma ordem histórica de revelação de informações. Estamos todos vivendo na era da divulgação, haverá mais momentos decisivos e questões importantes a enfrentar no futuro, mas espero que toda a humanidade celebre este momento. Bem, não há realmente nada para celebrar, certo? Basicamente, quero dizer, de novo, talvez se comemore um pouco, mas isto não é uma revelação. Isto não é a grande descoberta, sabe? É tão interessante pra mim que as pessoas celebrem a corrida antes de cruzarem a linha de chegada. Sabe o que quero dizer? É tipo, o que vocês vão fazer quando a divulgação realmente acontecer? Vocês já celebraram, certo? As pessoas continuam celebrando. E eu não acho que o filme teve algo a ver com isso, pra ser honesto, mas foi uma boa jogada dele mencionar, sabe, sobre isso. Mas, sabe, Obama disse, estatisticamente falando, existem alienígenas, ok? Acho que o mundo todo concorda com isso, não é? E ele já fez muitos comentários sobre OVNIs e alienígenas, na verdade, mais do que o Trump jamais fez, não é? Então, de qualquer forma, é esta uma ordem histórica? Eu acho que, de certa forma, é isso mesmo, não é? Um presidente em exercício querendo desclassificar os arquivos sobre o APIS. Mais uma vez, eles querem desclassificar tudo o que possuem a respeito de alienígenas, extraterrestres, UAPs, OVNIs. Mas sejamos realistas. Se eles não disserem que alienígenas estão na Terra interagindo com a humanidade e que temos naves, corpos e tecnologia, as pessoas não vão acreditar, certo? Os irredutíveis vão dizer, ele está mentindo, eles estão mentindo, não liberaram tudo. Há mais coisas, não é? É o que eu estou a dizer. Se as pessoas não obtiverem a resposta que desejam, vão pensar que é tudo uma mentira, não é? Porque as pessoas já têm uma certa opinião sobre o governo. Então, se o governo não lhes der aquilo que elas esperam, vão simplesmente dizer que é uma mentira. E depois, onde é que ficamos? Já vão pressionar o governo para divulgar mais coisa? E eles vão dizer, não temos mais nada? Pode ser que sim, pode ser que não sabemos.
É por isso que sou tão crítico de todas essas pessoas do governo falando sobre alienígenas, OVNIs e isso e aquilo. Não os encurralamos. Não foram, sabe, profissionalmente verificados, certo? Por muitas pessoas diferentes. Simplesmente lhes é permitido dizer todas essas coisas sem prova ou evidência. E isso deixou as pessoas pensando e assumindo muitas coisas diferentes sobre o nosso governo, certo? Dizem que toda essa evidência existe, mas será que um dia vamos ter acesso a ela? Não sei. Quer dizer, olhe, eu estou pronto para celebrar, mas para mim a verdadeira revelação é o reconhecimento de que nós não estamos sozinhos neste planeta. Não que só existam alienígenas, eu acho que todo mundo pensa que não estamos sozinhos neste universo imenso, certo? Não é mesmo? Então, eu não sei. É muito interessante, sabe, a situação em que nos encontramos. E vamos finalizar com este clipe da Ana Paulina Luna na Fox News, falando sobre toda a história, não é? Que está por aí, não é? Que as diferentes facções militares ou apenas o próprio governo, o governo dos Estados Unidos, têm escondido isso de nós, não é mesmo? Mas também reconhecendo que eles poderiam estar escondendo apenas coisas militares secretas que são feitas por humanos, certo? Que nem tudo é coisa alienígena. Então, eu só acho que isso é importante considerar, certo? Não estou tentando ser pessimista ou otimista ou algo assim. Só estou tentando ser realista aqui, porque eu realmente quero que os alienígenas sejam reais, certo? E eu quero, sabe, que essa coisa que Roswell seja real e todas essas coisas, que tenhamos destroços, que tenhamos corpos. Sim, isso é incrível, mas não quero apenas fingir acreditar, sabe? Não quero que o meu desejo de acreditar supere a realidade da crença, certo? Da realidade, não é? Eu só quero a verdade nua e crua. Eu preferiria ficar desapontado com o fato de que, sim, cara, alienígenas não são reais do que viver em uma fantasia de que, sabe, isso não está acontecendo. Porque o fenômeno ainda pode ser real, mas nosso governo não tem absolutamente nada ou não tem todas as coisas que as pessoas alegaram. De novo, talvez apenas uma nave e um corpo, né? O que ainda seria uma vitória, na minha opinião, se você me perguntar. Mas, claramente, muita gente mentiu. Só não sabemos quem. Ou todos eles mentiram, ou apenas alguns deles mentiram, certo? Mas nem toda a história que você já ouviu é verdade. Somos todos céticos aqui. Mas sim, olha, no fim das contas, há algumas coisas positivas a tirar disso e as pessoas podem ser cautelosamente otimistas, o que talvez seja, sabe, a forma mais justa de estar neste momento. Ainda otimista, oba, os arquivos estão chegando, ok, legal. Vamos ver o que é isso primeiro. Então, você está dizendo que a Força Aérea encobriu avistamentos de UAPs? Então, sabe, se há potencialmente algo, é porque é uma tecnologia que nós possuímos, que eles não querem que ninguém saiba que temos militarmente? Ou é que é um ator estrangeiro que tem algumas habilidades e tecnologia e coisas que giram de maneiras que não conseguimos entender? Com base nas entrevistas que conduzimos, não apenas pessoalmente, mas também considerando alguns dos testemunhos que recebemos, temos razões para acreditar que essa tecnologia não foi criada por seres humanos. No entanto, também é possível que existam certas armas avançadas que o governo do Zewara possa ter e que nos estejam a negar acesso. Mas aqui está o problema. Quando burocratas não eleitos negam acesso a membros do governo que deveriam fiscalizar e aprovar os gastos federais. E então também recebemos relatos de pessoas sendo ameaçadas, seja fisicamente, seja por, você sabe, mortes interessantes associadas a pessoas que se apresentaram como denunciantes, o que foi levantado em alguns dos testemunhos que recebemos. Não só eu, mas você viu recentemente que saiu um filme, A Era da Divulgação, onde isso também foi referenciado agora pelo secretário de Estado, Marco Rubio. Esta é uma das coisas mais bipartidárias e bicamerais em Washington, D.C. E então nós definitivamente estamos ansiosos para compartilhar isso e explorar isso mais a fundo com você e meu povo. Ana Paulina Luna, deputada, muito obrigada. É fascinante e acho que todos nós queremos saber mais sobre isso. Eu penso que meio que voltou ao universo, por assim dizer, com um comentário meio que despretensioso do presidente Obama, que se tornou algo mais profundo e agora talvez tenhamos mais revelações. Veremos, pelo menos a pressão para isso. Certo, pessoal, todos os links da fonte estão aqui embaixo. A gente se vê no próximo. Lembrem-se, cada dia é um presente, tá? Paz. Olá, Patrick, Ryan de Oklahoma. Nós gostamos do seu podcast, cara. Você está fazendo um ótimo trabalho, trazendo convidados e realmente montou um programa incrível e só queremos dizer que agradecemos. Para encurtar a história, sou Cherokee, moro no Nordeste de Oklahoma.
Há aqui alguns anos, quando meu pai estava num turno de trabalho meio esquisito, fomos pescar já bem tarde da noite, por volta das 2h30, 3 da madrugada, perto de uma barragem no rio Arkansas. Éramos os únicos a pescar lá embaixo. De repente, o meu pai e eu tivemos uma sensação estranha, os dois, e quando nos olhamos e o cabelo nas nossas cabeças ficou energizado, estávamos contra a usina, a central elétrica, e eles estavam gerando eletricidade. E era um tipo diferente de, basicamente uma sensação elétrica, sabe? Quando você está perto de uma usina, uma hidrelétrica. E de repente meu pai disse, filho, arrume suas coisas. Isso foi por volta de 1988. E arrumamos todas as nossas coisas e, de repente, por cima do barranco, por cima daquela grande saliência rochosa, uma nave em formato de triângulo veio bem por cima de nós e a sensação simplesmente se intensificou. E meu pai disse, eu me pergunto o que será aquilo. Sabe, a gente pensa que é um avião puxando alguma coisa, era tão grande quanto era quase do tamanho de um campo de futebol, e não havia nada puxando, e estava bloqueando as estrelas, e nós apenas sentamos lá e observamos, e ele passou bem acima de nossas cabeças, virou e subiu o rio em direção a uma base militar, e nunca mais vimos nada parecido desde então. Mas, enfim, essa é a minha história. De novo, Patrick, parabéns pelo programa. Mantenha o bom trabalho, irmão. Tchau.